Olá, minhas saudações aos amigos, irmãos em Cristo que estão estudando a Palavra de Deus. Nesta série nós vamos tratar da profecia, Daniel e Apocalipse. E neste primeiro comentário nós vamos falar sobre a profecia como uma advertência e um fortalecimento da fé. Então são 4 princípios bíblicos para o entendimento da profecia. E este primeiro trata-se de advertência e o fortalecimento da fé. Então eu já separei algumas falas aqui e eu vou começar a contar para você que o Senhor ele dá uma visão futura ao profeta e a quem interessar ser um servo de Deus. Essa parte é muito importante. A pessoa, para entender a profecia, ela tem que ter o desejo de se tornar ou já ter a prática, já ser um servo de Deus. Desejo de servir a Deus de todo o coração. Portanto, o principal interesse dela deve ser o serviço a Deus e a sua causa, a sua palavra, com o fim de advertir e fortalecer a fé, certo? Estudar profecia requer raciocínio. Então vamos começar agora raciocinando. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Daniel capítulo 2, nós vamos ler o verso 4 e o verso 10. Vamos orar primeiramente. Pai de amor que estás no céu, ajuda, Senhor, a mim e a essas pessoas a nos aperfeiçoarmos na fé, entendendo a profecia, interpretando ela de acordo com a Tua palavra, Senhor, com a própria Bíblia, que possamos entender e estar preparados para viver a eternidade com o Senhor. Pedimos também o perdão dos nossos pecados. Humildemente pedimos e agradecemos por tudo, por Jesus Salvador. Amém. Então, vamos começar lendo Daniel, capítulo 12, verso 4, nos diz assim: E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Então aqui Daniel está dizendo, o livro de Daniel está nos dizendo que essa profecia de Daniel deve ser fechada para ser aberta no fim do tempo, que é a época que vivemos hoje, certo? E que a ciência, o conhecimento da Bíblia se multiplicará. Aqui a Bíblia trata do assunto espiritual, então nós temos que levar dar ênfase para o conhecimento espiritual, o conhecimento da profecia, o conhecimento do assunto que estava sendo tratado, que também diz que é para o tempo do fim. E em Daniel, capítulo 12, verso 10, nos diz assim: Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum ímpio entenderá, mas os sábios entenderão. Muito interessante. Então, meus irmãos, nós podemos entender diante desses versos, dessas evidências, que o povo que viveu ou vive de 1798 em diante, que é a data de início do tempo denominado tempo do fim, e nós já falamos isso até no episódio passado aqui do canal, certo? É o povo que tem condições de entender melhor a profecia, porque muitas coisas já estão acontecendo. Claro que a profecia foi lida para pessoas de todos os povos e alguns entenderam um pouco, mas quem está vivendo, quem viveu a partir de 1798 ou está vivendo ainda hoje, tem mais condições de entender, porque já viu o reavivamento, certo? Viveu na época ou tem o registro histórico da ferida mortal, que foi em 1798, o evento que demarcou o início do denominado tempo do fim, como nós já falamos no episódio passado. Ele viu o reavivamento bíblico, ou teve como fato histórico, e também do processo de cura dessa ferida mortal, que se iniciou em 1929. Então, é muito interessante estudarmos sobre essa perspectiva, com a evidência de Daniel e de todo o livro de Daniel e do livro do Apocalipse também, vários versículos e várias evidências demonstrando que essas profecias se referem ao tempo do fim. O assunto da volta de Jesus é o assunto tratado nessas profecias, certo? Então também tem um comentário aqui que eu recebi em um estudo bíblico, que a pessoa não quis receber o crédito, diz que o crédito é de Deus e da Bíblia, então eu vou ler para vocês também este comentário, certo? Que
completa tudo isso que nós estamos falando. A Bíblia registra que Deus falou sobre o passado. Quando que Deus falou sobre o passado? Quando que Deus mencionou interpretar uma profecia olhando para o passado? Então, em Isaías 43, verso 18 a 21, onde ele diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, este povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então, vejam, em nenhum momento a Bíblia autoriza, nem menciona uma pessoa que está estudando a Bíblia, principalmente nos tempos de hoje, o tempo do fim, que é o tempo que essas profecias de Daniel e Apocalipse se referem, voltarem para tentar interpretá-las ou achar que elas são predições que já ocorreram no passado. Não, a Bíblia é muito clara, Daniel e Apocalipse são muito claros que essas profecias se referem à volta de Jesus, se referem ao tempo do fim. Então, continuando aqui na leitura, a Bíblia registra muitas profecias que já foram cumpridas e outras que ainda não aconteceram. Deus chama profetas para ensinar os seus mandamentos, advertir contra o pecado e profetizar contra acontecimentos futuros. Profecia não é previsão do passado. A profecia sempre acontece do tempo do profeta para frente e nunca para trás, certo? E também, de acordo com Deuteronômio 18, versos 21 a 22, se aquilo que o profeta anunciar não acontecer, essa palavra não vem do Senhor. Então, meus queridos, nós podemos concluir que as 7 cartas do Apocalipse são admoestações, são conselhos, com o objetivo de comunicar às igrejas que virá o juízo, para que se preparem. Porém, ao adentrar na igreja de Laodiceia, onde se inicia a expiação, onde se inicia a entrada de Jesus Cristo no lugar santíssimo para começar a fazer a expiação, que é a retirada dos pecados do povo, inicia-se o juízo, certo? Selos significam juízes. Então, vamos lá, significam juízo. Então, a Bíblia toda, Daniel e Apocalipse, tratam da volta de Jesus. Portanto, nos levam para o tempo do fim, na progressão da história. A sequência organizada de Daniel e Apocalipse possui o foco no tempo do fim. Então, Daniel é um livro profético e Apocalipse, como o próprio nome diz, Apocalipse, significa revelação. É a revelação e a progressão do livro profético de Daniel. O espírito de profecia confirma, que são as obras de Ellen White, confirma isso. Textos claros confirmam sobre Jesus entrar em 1844 no Santíssimo para iniciar o juízo. E até detalham que é a função do espírito de profecia. Selos significa juízo, como eu já disse. Ellen White nos diz também que soará uma trombeta após a outra. Então ela entende que as trombetas ocorrerão no futuro, ocorrem para um futuro. Sobre algum texto isolado dela, algum comentário que possa destoar deste raciocínio completo bíblico, nós devemos levar em conta a época em que eles viveram, os pioneiros, e a luz que possuíam. Pois o espírito de profecia jamais pode anular a Bíblia, muito menos a Bíblia toda. Pelo contrário, ele serve para complementar, comentar, afirmar, detalhar algumas passagens, mas a Bíblia é a única norma de fé. Não porque ela precise de complemento, veja bem, mas porque o Senhor nos proveu em seu imenso amor e misericórdia para fazermos um bom uso dele. Então, meus queridos amigos, nós temos que levar em conta, ter em conta para início dos nossos princípios, os 4 princípios para o entendimento da profecia bíblica, e este primeiro princípio que diz a profecia como uma advertência, como um fortalecimento da nossa fé. Nós temos que levar em conta que estes livros proféticos se referem ao período denominado tempo do fim. Então, guardar a data de 1798 como uma ferida mortal, o início do tempo do fim, 1844 como o início da expiação e do juízo, e 1929 como o início da cura da ferida mortal, um processo que nós estamos vivendo hoje e que ele vai ter sua
finalização, seu clímax, sua complementação no início da supremacia papal do tempo do fim. Então, meus queridos, continuem estudando as suas Bíblias, leiam Daniel e Apocalipse, procurem ter familiaridade com as profecias, porque é ela que dá para todo aquele servo de Deus, todo aquele que se diz servo, que se diz adventista, ou aquele que está aprendendo também, mas aquele que se diz adventista, muito mais, deve entender de maneira correta essas coisas. E aquele que está aprendendo já aprender da maneira correta e se livrar dessa forma do engano. Tem muitos enganos por aí, então que você estude, que você se aperfeiçoe. É necessário também uma familiaridade com a Bíblia Sagrada para poder entender melhor a profecia. Então, se você não conhece as doutrinas bíblicas, as 28 doutrinas, é importante que você entenda e que você aceite, porque assim o Senhor vai te considerar como um servo fiel, um cristão, e aquele que ele vai abrir o entendimento para a profecia. Não adianta tentar entender se você não aceita, não está de acordo, não conhece, deve conhecer, está de acordo com as doutrinas puras da Bíblia, certo? A salvação pela graça, a justificação pela fé, a justiça de Cristo, o estado dos mortos e muitas outras doutrinas importantes, né? A história do santuário, os 10 mandamentos que estão na Bíblia, você deve conhecer e você deve aceitar, para que o Senhor nosso Deus abra o seu entendimento da profecia, essa carta tão particular que o Senhor escreveu para os seus servos, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, no fim da Bíblia. São 2 livros que devem ser estudados juntos, pois um complementa o outro, e esses 2 livros tratam do tempo que vivemos hoje, tempo denominado tempo do fim, tudo o que está acontecendo hoje, o processo de cura da ferida mortal, que vai finalizar com o início da supremacia papal do tempo do fim, e o selamento das pessoas, a conclusão do juízo dos vivos. Então, se você quer ser salvo, se você quer estar preparado, estude a profecia, entenda esses princípios e estude a profecia, na qual a própria Bíblia tem a revelação para todos esses simbolismos de que se tratam as profecias. E no próximo comentário, mais alguns comentários, nós vamos falar sobre isso. Eu creio que seja no próximo também, sobre profecias de tempo profético, profecias de tempo literal, sobre o princípio de ano. Então estude, ore a Deus, assista novamente esse comentário, leia essas palavras que estão escritas na descrição desse vídeo e esteja preparado. Eu espero você no próximo comentário. Que Deus te abençoe e até lá.